Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Estudo cinético da adsorção de azodemetileno utilizando lodo de ETA. Esse trabalho também foi desenvolvido pelas minhas colegas Tainá e Dirce e teve orientação dos professores Eduardo, Adriana e Jean. As estações de tratamento de água do tipo convencional completas ainda são uma das mais utilizadas aqui no Brasil, justamente porque elas são eficazes e atendem os padrões de potabilidade da água. Mas durante o processo de tratamento da água, durante a retrolavagem de filtros e limpeza dos decantadores, que são operações unitárias desses sistemas, um efluente é gerado. Esse efluente ele contém micro-organismos, partículas sólidas, substâncias orgânicas e inorgânicas, coagulante, floculante, todo aquele material que ficou retido da água bruta no processo de potabilização da água. Esse efluente ele passa por um processo conhecido como desaguamento, dentro do qual vai ser obtido um resíduo semissólido conhecido como lodo de ETA. Esse material ele já foi classificado ambientalmente e também quanto a 10.004 da ABNT, que classifica os resíduos sólidos. Ele se enquadrou na classe 2A, ou seja, ele não é um resíduo perigoso, porém ele precisa ter uma destinação ambientalmente adequada. Pensando numa economia circular e pensando em agregar um valor a um resíduo, a gente pode utilizar diferentes formas para isso. Produção de cinza volante, incorporação na fabricação de tijolos, mesmo coagulantes utilizando lodo de ETA. E uma das possibilidades é a produção de materiais adsorventes, como é o caso do carvão ativado. O processo de adsorção ele é muito utilizado nas estações de tratamento de água, em estações de tratamento de efluentes, justamente porque ele é um processo de remoção de poluentes, é um processo, uma técnica avançada, dentro do qual a gente vai retirar determinado contaminante ou substância que está na fase fluida e vai fazer com que ele seja aderido, adsorvido na superfície e nos poros desse material adsorvente. Então, tirando ele da fase fluida e passando ele para a fase sólida. Um outro problema ambiental é a questão do tratamento das águas residuárias têxteis, porque elas têm uma difícil biodegradação, elas são muito complexas e elas podem causar a eutrofização de corpos d'água quando lançados da forma inadequada, sem o devido tratamento. Então, o objetivo desse estudo foi produzir um adsorvente a partir de um resíduo, que é o lodo da ETA, agregando valor a ele e investigando por meio de mecanismos cinéticos a eficácia da remoção do corante azul de metileno. Primeiramente, a gente fez a coleta desse lodo numa ETA aqui no município de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. A gente secou ele, calcinou e obteve este material aqui, o material adsorvente. O corante utilizado é o azul de metileno, é uma molécula modelo muito empregada em diversos estudos, justamente porque a gente já conhece as suas características e propriedades e ela é facilmente determinada por espectrofotometria. Os ensaios consistiram na determinação das melhores condições de pH a serem utilizadas e também na melhor dosagem de adsorvente a ser utilizada, para a gente obter as maiores remoções do corante azul de metileno. Posteriormente foi realizado um estudo cinético em reator batelada constantemente agitado, numa concentração de 150 mg por litro. A partir disso, a gente avaliou esses resultados quanto à capacidade de adsorção. Realizamos um balanço de massa, dentro do qual a gente obteve a capacidade de adsorção experimental. E a partir dela, a gente ajustou esses resultados a 4 modelos, modelos cinéticos, modelos do Avrami, pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem e Elovitch. Como resultado, a gente conseguiu obter que dentro dessa faixa de estudo do pH 2 até 12, em todos os casos a remoção foi superior a 90%, o que é um resultado muito satisfatório e muito importante. Porém, a gente acabou escolhendo um pH na faixa próxima a 8,
Justamente porque nesse valor aqui a gente consegue consegue fazer a adsorção sem precisar fazer ajuste de pH. A gente utiliza o pH natural da solução. Com relação ao efeito da massa, a gente pode perceber que conforme a gente aumenta essa massa de adsorvente, a gente aumenta o percentual de remoção. Quando a gente utiliza uma massa de 1,5 gramas ou 15 gramas por litro, a gente consegue remoções próximas a 100%. Por isso foi utilizado esse resultado para o estudo cinético. O efeito do tempo de contato nada mais é do que a nossa cinética de adsorção. Nesse caso, a gente pode verificar que há duas principais etapas aqui nesse processo. Até 90 minutos, nessa região aqui, a gente considera que foi muito favorável a adsorção. Na verdade, como um todo, ela se mostrou muito favorável. Mas nesse período de tempo, a gente percebe que quase 80% da concentração inicial foi absorvida. Então, e com o passar do tempo, esse aumento foi menor, essa remoção foi menor, porque aqui a gente tem um tempo de 120 minutos até 240 minutos e a remoção girou em torno passou de 80% até 100%. Aqui ela foi muito mais acentuada. E isso acontece porque, no início, quando a gente tem a nossa solução aquosa com uma concentração de 150 mg por litro, tem um gradiente muito grande de concentração entre a fase fluida e a fase sólida, ou seja, entre o corante e o nosso adsorvente. Isso faz com que seja muito mais fácil para a molécula do azul de metileno ser absorvida nos sítios disponíveis, porque tem muitos sítios disponíveis, tem muitos poros para serem ocupados. E com o passar do tempo, essas moléculas que estavam na fase fluida vão ocupando os sítios disponíveis e por isso se encaminha para uma tendência de equilíbrio do sistema. Esse resultado é bem importante porque quando a gente compara com alguns dados da literatura, a gente percebe que o tempo de equilíbrio aqui de 240 minutos é muito favorável quando a gente compara que alguns trabalhos na literatura precisaram de cerca de 8 horas para atingir esse equilíbrio, para remover cerca de 100% em concentrações ainda menores que as utilizadas nesse estudo. Então é um resultado muito promissor. Outro resultado muito importante é com relação à capacidade de adsorção. A gente percebe que com o aumento do tempo, com o passar do tempo, a gente tem um aumento da capacidade de adsorção do nosso adsorvente. E aqui também é possível verificar que os 4 modelos utilizados aqui tiveram boa concordância com os resultados experimentais. Eles ficaram muito próximos dos pontos experimentais. Mas quando a gente verifica mais profundamente esses resultados, a gente consegue observar que o modelo de Elovitch é o que representa melhor os nossos resultados, porque o R² dele é de cerca de 0,994, seguido do modelo de pseudo-segunda ordem com 0,98, e o modelo de Avram e pseudo-primeira ordem foram muito similares um com o outro. Quando a gente analisa o menor erro entre os valores experimentais e os preditos pelo modelo, que é o caso do SSE, a gente verifica que o menor valor de erro foi também encontrado para o modelo de Elovitch, o que indica que esse modelo representa com maior precisão os nossos resultados. E a partir de um ajuste não linear, a gente obteve os parâmetros cinéticos envolvidos, o beta e o alfa. O modelo de Elovitch é importante porque ele ajuda a entender que a difusão ela é heterogênea e que a reação química e a difusão são etapas limitantes do nosso processo. Isso ajuda quando a gente pensa num escalonamento, no aumento de escala do nosso processo. Esses resultados também foram encontrados em outros trabalhos na literatura que utilizaram corantes e lodo de ETA, com melhor ajuste para Elovitch e pseudo-segunda ordem. A partir disso, a gente pode concluir que o adsorvente é sim eficaz para a remoção de azul de metileno e os mecanismos cinéticos foram esclarecidos e a cinética se mostrou extremamente favorável. Aqui estão algumas referências utilizadas. Muito obrigado a todos.